Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está vendo o vídeo. Hoje eu irei falar de um tema que é muito interessante, não que os outros não tenham sido, né? A questão que é santificação, é sobre santificação, né? Vamos começar do começo, que é muito importante, né? Primeiro eu vou falar do Antigo Testamento. Depois eu vou falar o que a igreja, entre aspas, com I minúsculo, fala o que é e o que Jesus fala sobre santificação. Primeiro, vamos falar do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o conceito de santificação, se você for lá no livro de Levítico, era rituais, tipo de rituais. Por exemplo, se você ler o livro de Josué, no capítulo 7 lá, capítulo 6, quando vão invadir a cidade de Ai, aí Acã lá rouba os pertences lá de uma tenda e o povo de Israel perde a batalha para o povo de Ai e alguns morrem. Aí Josué ora lá, fica indignado, aí ele chama o povo para se santificar, porque Deus ia falar com eles. E se você for ler no livro de Levítico, santificação seria a pessoa tomar banho, lavar suas roupas, né, suas vestes, não ter relações sexuais com a mulher e não tocar em morto. Enfim, era o ritual da purificação, seria higiene pessoal. E, por exemplo, se você for pegar isso que está na lei, foi inúmeras brigas que Jesus teve com os fariseus, né? Que os discípulos comiam sem lavar a mão, ou faziam um trabalho no dia de sábado. Era tudo os rituais, né? Da purificação que os fariseus levavam ao pé da letra. Então, santificação ritual da purificação, santificação no Antigo Testamento era mais higiene pessoal. E os fariseus levavam isso ao pé da letra. Segundo a igreja, o que é santificação? Se você for olhar a história da igreja no Brasil, por exemplo, há uns 50 anos atrás, as mulheres tinham que. O cabelo tinha que ser coque, estar com saia ou vestido abaixo das canelas, não podia se depilar, não usava brinco, não passava maquiagem, não podia cortar o cabelo. Homem tinha que ir de chapéu, né, para a igreja, de guarda-chuva e de terno, com a barba feita. Aí, com o passar do tempo, né, você vê que as coisas mudou, né? Só que ainda tem igreja hoje que leva isso ao pé da letra. Há uns 40 anos atrás, quem assistia a televisão ou tinha televisão, ouvia jogo de futebol, a pessoa era disciplinada ou expulsa da igreja. E se você for ver que isso era tudo requisito para a pessoa ser santo. A pessoa andar em santidade para a igreja tipo, de 40 anos atrás, 50 anos atrás, era isso. No caso da mulher, no caso do homem. Hoje ainda tem igreja que leva isso ao pé da letra. Que a pessoa andar em santidade é isso. Para os adolescentes, não ter amigo mundano, não ouvir música mundana. Para a menina, no caso, é não passar maquiagem forte, né? Que nem você já até ouvi falar, né? Que tá se vestindo igual uma prostituta. Porque passou uma maquiagem forte, porque tá com uma calça jeans, porque tá com um brinco. Enfim, foi para a praia e usou um biquíni, é uma prostituta, segundo determinadas igrejas. Para menino é quase a mesma coisa, né? Não pode
usar bermuda, a barba tem que ser feitinha, né? Como se judeu fizesse a barba, né? Se você ler o Salmo 133, fala da barba de Arão, né? Enfim, acho que as pessoas vão chegar no céu e vão ver um Jesus de barbinha feita, né? Lisinha, né? Nem existia pressão barba na época de Jesus, né? E se você vê que o pessoal que fazia barba era os pagãos, né? Quando José foi se apresentar para Faraó, ele teve que fazer a barba, né? Então era um costume pagão cortar a barba. Para judeu era algo impuro, né? Tem um caso lá de Davi lá que os homens dele cortaram, no livro de Samuel, você lê isso. Cortaram a barba dos soldados de Davi, né? E ele não deixou o pessoal entrar na cidade até que a barba crescesse. Mas enfim, a igreja, né, ela define santidade pessoal como um mérito. A pessoa se abster de determinadas coisas e fazer determinadas coisas. Ou seja, depende da pessoa, a santidade. E por isso que você pode ver até campanhas, né? Santidade hoje, maravilhas amanhã, sede santo, porque sou santo. Eles usam esses versículos fora do contexto para falar de santidade. Mas para a igreja, né, santidade seria isso, né? O conceito de um fariseu, né? Deixar de fazer certas coisas ou ir fazer certas coisas, aí a pessoa se torna santa. Mas isso aí tem a ver com a Bíblia. Se você vê a questão da televisão, da tecnologia, há 30 anos atrás, 25 anos atrás, televisão era pecado. Hoje é quase difícil você não ver uma igreja que não tem um programa de televisão, né? Que não tenha rádio, que não tenha aplicativos de celular, é tudo modernizado, né? Avançou. Então, o conceito de pecado ou de santidade para a igreja vai mudando de acordo com a época, né? Cada 15, 10 anos deixa de ser pecado, aí passa a ser aprovado, que é no caso da tecnologia, 30 anos atrás era pecado você ter televisão. Hoje a igreja usa tudo a favor dela. Tem até igreja aí que tem chip, né? Tem o chip do fiel, operadora do irmão, alguma coisa assim. Aí é engraçado que incentiva os irmãos a ter, né? Mas aí você olha, então a questão de santidade é isso, né? Para a igreja atual. Algumas delas, né? Tem algumas que já viu que isso não tem nada a ver com Deus. Mas seria o seguinte, a mulher não pode cortar o cabelo, não pode usar maquiagem forte, ela tem que ir para os cultos de saia, de vestido, enfim, não pode usar correntinha, não pode usar essas coisas, não pode se depilar. E pro homem tem que fazer a barba, tem que andar de terno, não pode usar bermuda, só essas coisas. Só que se você for olhar, 99% dessas pessoas, vai pro culto nos padrões, mas no dia a dia, de segunda a sexta, de segunda a sábado, usa tudo isso aí. Só não vai para a igreja assim, como que se funcionasse, né? Mas aí, de domingo, por exemplo, a pessoa veste uniforme para ir para a igreja. Aí de semana ela tira o uniforme. É como se fosse um time de futebol, né? A pessoa tem que estar nos padrões, senão não é escalado. Mas aí se você for olhar, isso aí não muda o coração do homem, né? E na Bíblia é contra tudo isso. Se você for olhar o que Deus fala sobre essas coisas, porque em Hebreus 13:8 fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se essas coisas tivessem a ver com Deus, esses padrões humanos, Deus seria um Deus bipolar, né? Televisão era pecado, agora deixou de ser. Tecnologia era pecado, agora deixou de ser. Ele vai mudando, né? Por exemplo, são os judeus, os muçulmanos, o pessoal do Oriente, são pessoas barbudas, né? Os homens, no caso. Aí aqui no Ocidente o pessoal faz a barba.
Aí aqui é pecado e lá não. Então, o livro de Apocalipse está errado, né? Fala que lá no céu terá todos os povos e todas as línguas, todas as culturas. E cultura para Deus, a Bíblia fala que Deus não vê diferença nos homens, né? Ele fala que todos são iguais, né? Ele não faz acepção de pessoa no livro de Tiago. Então isso não tem nada a ver com Deus, para deixar bem claro. E o que que a Bíblia acha sobre essas coisas? Isso tem a ver com santidade? Não, mas segundo a igreja atual, isso é um padrão de santidade. Você deixar de fazer determinadas coisas. Só que a Bíblia diz, ó, em Colossenses, o capítulo 2, o verso 8 e 9, é o que que fala? Tenham cuidado para que ninguém vos escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então isso não tem nada a ver com santidade, isso aí é tradição humana. E Paulo fala para a gente ter cuidado que ninguém vos engane com essas filosofias baratas, vãs, né? E que se fundamentam em tradições humanas. Você vê que é uma tradição que vai passando o tempo, vai mudando, né? O conceito, né? Aquilo que era pecado deixa de ser, hoje é permitido. E ele, no mesmo livro de Colossenses, capítulo 2 também, do verso 20 ao 23, olha como que Paulo termina. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a ele, se submetem a tais regras? Não manuseeis, não proves, não toques. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso. É o que eu acabei de explicar, né? Com o tempo isso aí perece, porque primeiro que não provém de Deus, segundo que é uma mera tradição humana. Aí ele fala, todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então Paulo deixa bem claro o que Deus acha dessas coisas, né? São tradições humanas, falsa humildade, aparentemente tem algum valor de sabedoria, mas no fundo é um religioso, ou seja, é um pagão agindo no nome de Cristo. E Paulo, na carta de Gálatas, ele fala que pessoas que vivem nesse padrão, nesse estilo assim, como se fosse algo que Deus quisesse, ele deixa claro em Gálatas 1:10. Olha o que ele fala. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Se você ver, podemos chegar à seguinte conclusão: quem vive nesse padrão de santidade está procurando agradar os homens, né, pelo que eles veem, e não a Deus. E Paulo deixa claro, quem vive assim está tentando sim agradar os homens, mas não a Deus. E quem vive assim não está servindo a Cristo, e sim aos homens, ou seja, escravo dos padrões. E Paulo fala em Romanos 12 que é para gente não se conformar com esse mundo, né? Porque morremos com Cristo, né? Então, isso seria a explicação do que o Antigo Testamento fala sobre santificação e o que a igreja atual fala sobre santificação. Tem alguma coisa a ver com o tema? Não, isso não é santificação. Isso aí são tradições humanas que eles dão o nome de santificação. E se você for olhar, isso tudo se resume ao quê? Como se fosse um mérito a santificação. Santificação seria um mérito da pessoa, né? Ela chegaria a ser santo deixando de fazer determinadas coisas ou fazendo determinadas coisas. Se você for olhar no Novo Testamento,
ou na Bíblia inteira, mas no Novo Testamento tem algumas palavras que o Paulo usou, e se você for olhar a vida de Jesus, ele não tratou santificação como um tema, como tipo assim, algo à parte. Se você for olhar nos evangelhos, você não vê Jesus ensinando o que é santificação como um tema. Você não vê Jesus perdendo tempo com isso. E ele é Deus, mas então Deus não estaria preocupado com a santificação? Segundo o que eu acabei de falar, o que a igreja acha, Deus não está preocupado com isso. Mas então o que seria santificação para Jesus? Se você for ler no João 17, olha o que diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, santificação para Jesus é o que ele falou. Então não é um tema, é o evangelho inteirinho. É o que Jesus ensinou, tudo que ele ensinou. E você vê que ele não usa essa palavra nos ensinos dele, santificação. No caso, na oração aqui, ele falou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se você for ver, olha o que diz no texto de 1 Coríntios, o verso 30 e o 31. Olha o que diz. E porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Aí o 31. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, santificação para Jesus e o que a Bíblia ensina é eu ser de Cristo. Não é um mérito meu. Se você for olhar, eu vou começar a falar aqui alguns textos, eu não vou ler só versículos, porque senão fica muito maçante, mas tudo que está nos evangelhos, eu fiz um textinho que eu vou dar uma lida para você entender. Por exemplo, nesse texto aqui de Coríntios, Paulo fala que fomos feitos sábios, justos e santos em Cristo, ou seja, eu pertencendo a Cristo, eu sou santo, mas eu tenho que pertencer a Cristo para ser santo. E Paulo fala, e aquele que se glorie no Senhor. Então, santificação que não se enxergue como algo realizado na cruz, leva o suposto santo ao caminho da arrogância e da neurose. Então, santificação foi conquistada na cruz. A gente se tornou santo. Se você pegar a sua concordância bíblica da Bíblia e procurar a palavra santos no Novo Testamento, você verá que ela não ocorre como um esforço humano, ou seja, não é um esforço humano, mas como um novo estado do qual se foi posto na graça, e que acontece em duas perspectivas. A primeira, se relaciona ao que já está feito, ou seja, em Cristo eu sou santo, tanto quanto sou justificado e salvo. A segunda perspectiva é aquela que faz a santidade ser o próprio crescimento do ser na graça. Assim, santidade é saúde e é pacificação na graça, conforme o entendimento que se obtém pela fé de que o que sou em Cristo é o que vale. Isso para que eu possa ir sendo à medida em que cresço, na graça e no conhecimento. Portanto, santificação é o apelido do crescimento da consciência humana na graça. Por isso você não vê Jesus não desenvolveu o tema como um tema. Ele não falou de santificação como um tema, mas como um estilo de vida, né? Se você for olhar no Novo Testamento todinho, você pode ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Se Jesus fala sobre esse tema como um tema, ele não fala, mas ele ensina a pessoa a viver como um santo, que é diferente. Então, a pergunta ficaria, então por que isso? Por que Jesus não desenvolve como um tema?
não seria ele alguém preocupado com a santificação? Se ele não desenvolveu isso como um tema, então Jesus não estava preocupado com a santificação? Aí a resposta seria o seguinte: é claro que tudo que Jesus fez e ensinou é o caminho do santo. Tudo que Jesus falou, tudo que ele ensinou é o caminho da santidade, ou seja, do santo. Que é claro que se resume à santificação. Mas ele não desenvolveu como um tema, mas ele ensinou a ser santo. Mas Jesus nunca usou a palavra santificação em relação aos discípulos. Por que será? A mim parece apenas uma coisa: Jesus não via a santificação como a nós vemos, que seria religiosamente falando. Para ele a santificação era o caminho do amor e da misericórdia, e não uma lista de coisas a se fazer ou deixar de se fazer, como a igreja propõe. Santo para Jesus é aquele que não julga o próximo. Você lê isso em Mateus, né? Mas eu não vou ficar citando texto, mas tudo isso que eu estou falando está na Bíblia, no Novo Testamento, nos Evangelhos. Tudo que Jesus falou, eu resumi, Santo para Jesus é aquele que não julga o próximo, que anda mais do que uma milha com o inimigo, que dá a capa para cobrir o fio do adversário, que não passa ao largo quando vê um homem caído na estrada, bom samaritano, né? Que dá água com amor aos irmãos, como se fosse profetas ou o próprio Jesus que bebesse, que trata o diferente, o estranho como se fosse Jesus, que veste o nu, que abriga o órfão, acolhe o desamparado, abre a alma ao faminto e não se esconde do seu semelhante. Para Jesus, o santo não fala de santidade, mas de vida. Sim, para ele o santo é quem crê e quem busca a verdade, a justiça e a humildade. Santidade para Jesus é simplicidade, é se satisfazer com uma só coisa, é gratidão e contentamento. E conforme Jesus, o santo é alguém livre para ir onde quer, para amar a quem ninguém ama, para transgredir a lei a fim de tirar, mesmo que seja um boi, do buraco do qual caiu, ainda que o dia seja sábado. Nossa visão de santificação, que é o que eu falei acima no começo desse vídeo, é uma visão pagã, que é o conceito da igreja hoje, né? É uma visão pagã, é uma visão farisaica, cheia de justiça própria, é mérito pessoal. Hoje as pessoas tratam a santificação como um mérito pessoal, que é conquistado pelos seus esforços. Mas você pode ver que o que chamamos de santificação é exatamente aquilo que os fariseus ensinavam, ou seja, ser zeloso da lei. Portanto, a palavra santificação não é mencionada nos evangelhos. Você pode pesquisar na sua Bíblia, tirando o que eu li em João 17:17, você não vai achar essa palavra nos discursos de Jesus e nem nos evangelhos, nos ensinos de Jesus. Porque não é um tema para Jesus, é um estilo de vida, é a vida do santo, né? É a vida do discípulo. E ele não ensinou santidade, ele ensinou a ser santo, a viver como santo. Tudo isso que eu acabei de falar. Santificação para Jesus, ou seja, é maturidade, é não se escandalizar com mais nada nessa vida, é liberdade para viver todas as coisas lícitas, tendo o discernimento de saber o que convém e o que edifica. Então eu vou repetir, o que é santificação para Jesus? É maturidade, é não se escandalizar com mais nada nessa vida, é liberdade para viver todas as coisas lícitas, tendo discernimento de saber o que convém e o que edifica. Você vê que resumindo o que o Novo Testamento diz, o que dizem quem se escandaliza com determinadas coisas, é o que Paulo fala em Romanos 14, é o fraco na fé. É uma pessoa que é fraca em Jesus, que não cresceu na graça, que não cresceu no conhecimento. Se uma calça jeans, se uma barba escandaliza o irmão, o pastor, o ciclano, o beltrano, essa pessoa não cresceu, ela não serve a Cristo, ela está querendo agradar os homens. Ela não vive, né? Ela tenta agradar a todo mundo, menos aquele que foi chamado, que é Jesus.
Então, santificação é ter os olhos limpos, aquilo que diz em Tito, né? Tudo é puro para os puros. E assim, considerar pura todas as coisas. Jesus falou que os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas quem vê escândalo em determinadas pessoas, ou que a pessoa deixa de fazer ou fazer, é uma pessoa que está em trevas ainda, né? Que, imagine, uma calça jeans mandar a pessoa para o inferno. A pessoa que vive assim, ela é um fariseu, que vive na lei. Então, o santo não costuma falar em santidade, mas em graça e em misericórdia. Quem fala muito em santificação como uma conquista do indivíduo, em geral está falando de sua própria angústia e das suas próprias lutas. Quem fala na graça, fala em santificação, pois é somente na graça que somos santos e santificados. Mas como a letra mata, o meio evangélico, a santificação é o nome de nossa piedosa presunção, e psicologicamente é o nome de nosso surto neurótico de justiça própria, filha de um coração que não repousou na graça. E também é paranoia. Já viu quem vive esses padrões que eu falei acima, no início desse vídeo? Não é uma pessoa neurótica, sem paz? A primeira coisa, né, que você observa numa pessoa que vive pela justiça própria, ela não tem paz. Porque quem tem justiça própria diante de Deus não foi justificado. E a pessoa tenta agradar a Deus pelos próprios méritos. Só que ninguém consegue agradar a Deus pelos próprios méritos. Por isso que é impossível uma pessoa que vive assim, nesse padrão de santidade, ela ter paz. Ela nunca vai ter paz. Tudo é pecado para a pessoa, tudo é ilícito, nada é bom. A pessoa perde a salvação, a pessoa não consegue ser luz no mundo, né? Porque a Bíblia fala que a gente seja sal da terra e luz do mundo. Só que esse padrão de santidade que as pessoas ensinam, as pessoas, né? Normalmente é um pastor ungido do Senhor que ensina isso, né? Que ter esse tipo de santidade é uma pessoa paranoica. A pessoa vive em angústia, ela não tem paz com Deus, né? A paz dela depende dela, por isso que nunca terá. Então, isso aí se torna resultado de uma alma que teme e que não abraçou para si o perfeito amor que lança fora o medo, né? A pessoa que vive com medo não ama, né, perfeitamente, é o que diz na primeira carta de João. E o santo viverá pela fé, ou seja, em confiança, não em si, mas na graça. E toda conquista interior que lhe aconteça não é mérito, mas da graça de Deus sobre ele. E sobre tais conquistas ele não fala, visto que se são verdadeiras, elas serão percebidas pelo fruto da vida, em amor e misericórdia. Ou seja, é o estilo de vida da pessoa que vai mostrar se ela é uma pessoa santa ou não, se ela foi santificada ou não, se ela vive em santidade ou não. E uma pessoa que vive em santidade, ela não fica julgando e não fica cuidando da vida dos outros, né? Já começa por aí, né? Que ele leu lá em Mateus 7, que fala assim, ó, não julgueis para não ser julgado. Já começa por aí. Então, resumindo, santificação para Jesus seria o quê? É um processo gradual, onde Deus atua no coração daquele que já foi regenerado, convertido, no decorrer da vida, né, que progressivamente, através do sofrimento, das provações, das experiências, ela estudando a palavra, ela crescendo na palavra, e a pessoa começa a saber dominar, né, as suas paixões pecaminosas, as tentações, as tendências do coração pecaminoso. Aí ela começa a viver como Jesus. E ela não precisa falar sobre santidade, ela começa a viver como Jesus. E quando começa o processo da santificação? Se você for olhar o ladrão da cruz, Jesus falou que hoje mesmo ele estaria no paraíso, ou seja, é na conversão. É impossível alguém ser santificado se não for convertido, se não for regenerado, porque a santificação
começa em Cristo. Eu pertencendo a Cristo. Então, eu pertencendo a Cristo, quem me se fez santo por mim foi Jesus, foi na cruz. Então, a minha santificação foi ganhada na cruz. E é claro que a Bíblia ensina que a gente nunca vai deixar de pecar. Romanos 3 fala que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E Romanos 6 fala que o salário do pecado é a morte. Então não é um processo que a gente vai chegar ao ponto de parar de pecar, que a Bíblia não ensina isso. A gente vai continuar pecador, só que a gente vai subjugar a nossa natureza adâmica, né? A gente não vai agir pelo que sente, a gente vai começar a agir pelo que sabe, ou seja, pelo ensino de Jesus. A natureza continua, mas só que com o conhecimento de Cristo a gente começa a tentar agir pelo que Ele ensinou. E é impossível a pessoa chegar num patamar que ela vai deixar de pecar. Primeiro que não existe homem que não peque, todos são pecadores. E não é o fato de eu fazer algo ou eu deixar de fazer algo. A Bíblia fala que todo que é nascido de mulher é pecador. Então não é eu fazer ou deixar de fazer. E a Bíblia fala que em Cristo a gente participa da santidade de Deus. Olha o que diz em Hebreus 12:10. Portanto, nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes pareciam. Bem, Deus, entretanto, nos corrige para nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Ou seja, não existe santidade sem Deus. É em Deus que eu sou santo. O primeiro texto que eu li, que é Coríntios 1:30, fala o quê? Eu vou repetir. Por iniciativa dele que vós estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção. Então é em Cristo que eu sou santo. E é através de Cristo que eu me torno a ser santo. E quem santifica o homem é Deus. Olha o que diz em Filipenses 2:13. Pois é Deus que produz em vós tanto o querer como o realizar, de acordo com sua boa vontade. Quem que me convence do pecado? É o Espírito Santo. Então, olha o que diz em João 16:8. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. E detalhe, para mim se tornar santo, eu tenho que permanecer em Cristo. A gente ouve por aí que depende de mim. Tem até aquele aviso, né? Aquela advertência, ó, fica firme com Jesus, irmão, hein? Cuidado, hein? No seu dia a dia, fica firme com Ele, viu? Não larga de Jesus, não. Só que a Bíblia ensina o contrário. Quem me faz ficar firme em Deus é o próprio Deus. Não eu fico firme nele. Ele, na sua bondade e misericórdia, me firma nele, que é o contrário. Então, muda tudo. Olha o que diz em Romanos 11:20. É verdade, entretanto, eles foram podados por causa da incredulidade deles. Porém, tu, que permaneces firmes pela fé, não te envaideça, mas tema. Romanos 14:4. Quem és tu que julga o servo alheio, e para o seu senhor que ele está em pé ou cai, e permanecerá em pé, porquanto o Senhor é capaz de sustentar. 1 Coríntios 15:1. Irmão, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebeste e no qual estáis firmes. E quem é o evangelho? Jesus. 2 Coríntios 1:24. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas sim como vossos cooperadores, para que tenhais alegrias, pois é pela fé que estáis firmados. E quem que gera fé em nós? Deus. Se você for ler em Romanos, é Deus que acrescenta a medida de fé em cada um de nós. Romanos 12 fala isso. Efésios 6, do 11 ao 13, olha o que diz. Revestido de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo.
porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas religiões celestiais. Por esse motivo, revestido de toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Colossenses 4:12. Epáfras, que também é um de vós e servo de Cristo Jesus, vos envia saudações. Ele está sempre guerreando por vós em suas orações, para que, como crentes, maduros e cheios de fé, continueis caminhando firmes na prática de toda a vontade de Deus. 1 Pedro 5:12, olha o que diz: com a cooperação de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu vos escrevi resumidamente, encorajando-vos e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Nela, pois, permaneceis firmes. Mas você viu que quem realiza, de tanto o querer e o efetuar, quem realiza em nós é Deus. Só que existe, por exemplo, coisas que não, por exemplo, quem tem que orar? Sou eu que tenho que orar. Não vai descer um anjo para falar que eu tenho que orar. Quem que tem que ler a Bíblia? Sou eu. Paulo fala em Efésios, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Então, as coisas que a gente já sabe que desagrada a Deus, quem tem que deixar de fazer sou eu, porque já está escrito. Quem tem que parar de julgar sou eu. Quem tem que parar de cuidar da vida dos irmãos sou eu. Tudo que a Bíblia ensina para a gente fazer, ela fala que Deus não vai fazer por nós. Então, nesse processo, olha o que diz em Gálatas 5:24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Tiago 4:7. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mateus 7:24. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, quem tem que praticar sou eu, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. 2 Tessalonicenses 2:13. Todavia, irmãos amados no Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. Ou seja, diariamente, a Bíblia fala que é como trocar de roupa. Essas pequenas coisas quem tem que praticar sou eu. É o processo de trocar de roupa, né? Por exemplo, quem toma banho todo dia, troca de roupa todo dia. Ou seja, então diariamente, essas pequenas coisas quem tem que parar de praticar sou eu. Que cada vez mais vamos crescendo na graça e no conhecimento. Olha o que diz Efésios 4, do 22 ao 24. Quanto à antiga maneira de viver, ele está falando, antes de Cristo. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruído a vos desperdirdes do velho homem, ou despirdes, melhor, do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar e a vos revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, você pode olhar que santificação é viver como Jesus viveu. Então, não é um tema. Jesus não tratou como um tema, a Bíblia não trata como um tema. Eu estou fazendo esse vídeo para explicar que isso não é um tema, é uma maneira de viver. Se você for olhar tudo que eu falei e revisar, tudo está na Bíblia. Então, para Jesus, eu sou santo porque eu permaneço nele. Eu fui salvo por causa dele e na cruz ele me deu esse status de santo. Se você for ver as cartas de Paulo, no início, ele sempre chama assim, a todos os santos
que está na igreja de Coríntios, a todos os santos que está na cidade de Roma, se você vê que ele inicia as cartas dele chamando os irmãos de santo. Por quê? Porque em Cristo Jesus todos somos santos. É claro que quem foi ensinado errado tem esse conceito que eu falei, né, segundo a igreja, né, que são meros ensinamentos humanos e acha que santidade é você deixar de fazer alguma coisa ou não ir a um determinado lugar porque o lugar te contamina. Mas a Bíblia chama isso de pessoas que são fracas na fé, que qualquer coisinha escandaliza. E quem se escandaliza por qualquer motivo que seja, é um fraco na fé, que precisa conhecer Jesus e se converter a Jesus. Mas, como que é difícil você ouvir essas coisas na igreja, eu fiz esse vídeo. Bom estudo para você, que você possa ler os textos, ó. Quando você for estudar, você abre a sua Bíblia, você veja o vídeo com a Bíblia aberta e acompanhe os textos, para você ver que eu não estou falando lorota, estou falando que a Bíblia ensina. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 13:8, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se o que eu estou falando aqui provém de mim, vai cair por terra. Mas se eu estou falando aqui provém de Deus, ninguém nunca ficou inimigo de Deus e venceu, né? Porque nada podemos contra a verdade. Um grande abraço, até o próximo vídeo.